Oi, oi, galera! Estamos aqui mais uma semana. Vem, segue-me, dessa vez a segunda lição. Para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir o vídeo semana passada, primeiro de tudo, volta lá, assiste. É claro. Ou pelo menos um Tem que pedacinho. assistir, né? Porque lá vocês se apresentam. Mas sim, se a Exato. pessoa não viu, fala de novo o nome de você. Sim, meu nome é Vida. Cresci em São Paulo, mas eu fui pra Flórida. Então vocês que estão aí na Flórida, amigos, dá um oi, tá? Dá um salve. Muito bom, então. Meu nome é Alex, eu sou da Bahia. E, bom, eu cheguei aqui há pouco tempo como estudante mesmo. E eu sou o Lucas Guerreiro. Tem alguns vídeos já na Central do Livro de Mórmon que vocês podem assistir. E nesse projeto aqui, nós estamos tentando falar do Vem Segue-me de uma maneira mais informal, claro, com respeito às coisas certeza. sagradas, mas que traz mais para a realidade, né, do nosso dia a dia. E hoje é um tema que a gente é especialista. Por que será? Porque vamos falar de casamento. Do primeiro casamento que houve, Adão e Eva. Bom, tô brincando porque nós somos solteiros, mas Exatamente, você hoje. é importante a gente aprender com esse primeiro modelo, né, de casamento, para que um dia, quando nós formos casados, nós possamos ter um bom relacionamento como Adão e Eva tiveram também. Com certeza, com certeza. Isso aí. E aí, quais são as escrituras que nós vamos conversar hoje? Certo, então, gente, para quem quiser dar uma olhada depois, nós vamos estar falando bastante sobre tópicos que se encontram em Gênesis 1 e 2, capítulos 1 e 2, Moisés 2 e 3, que se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe onde está Moisés, e Abraão 4 e 5. Então, a gente já está falando bastante desses capítulos aí. Então, abrange a criação do mundo, abrange a queda de Adão e Eva e o início da vida deles aqui na mortalidade. Exato. Bom, Vamos pular direto na... vamos. Vamos direto nas nossas perguntas. Vamos direto, porque o povo quer que a gente fale de casamento, tenho certeza, não é verdade? Ai, meu pai. O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Esse é o ponto doutrinário que a gente quer conversar com vocês. Como a gente falou na lição passada, nós somos filhos de Deus. E nós acreditamos que, como parte da família de Deus, existe um plano de felicidade. E esse plano diz que nós tínhamos que deixar a vida com Deus, o bem bom, né? Como tava lá. E é tipo assim, uma praia da Bahia bem bonita, todo mundo Nossa. feliz. Salvador. Realmente isso lembra paraíso. E aí, mas a gente tinha que deixar. Tinha que vir, ó, pros desafios da terra. E nós viemos. Isso começou com um casal. Deus colocou esse casal no jardim do Éden e disse para eles: vocês podem comer de todo fruto aqui, menos de um, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram e deram início à mortalidade que nós temos. Tiveram vários desafios. Imagina, eles não tinham pais para comparar, né? Sim. Porque quando a gente casa, eu vejo que os meus irmãos casaram. Quando tem algum problema, fala: ei, pai, mãe, como que eu faço isso? Como que eu cuido do meu filho aqui? Adão e Eva não tinham isso, não. Eles tiveram que aprender praticamente sozinhos. Estavam afastados da presença de Deus. Mas emissários, anjos, vieram ajudar eles também, né? De vez em quando. E eles aprenderam muitas coisas, inclusive que Jesus Cristo ia vir e salvar o pecado e a transgressão dele. Então vamos falar um pouco sobre essa doutrina, sobre o casamento entre homem e mulher. Pois é, um fato interessante foi que assim que Vida me falou que um dos assuntos seria casamento, a minha primeira pergunta foi: quem vai ensinar a gente? Exatamente, Não, mas você. peraí. Vocês estão chamando dele agora? De reverendo, gente. Ele é o reverendo. Reverendo aqui. Alex. Porque o Alex, ele foi chamado recentemente, tá brincando, mas ele foi chamado para ser conselheiro do bispo. Então ele é o primeiro conselheiro do bispo. Então se tem alguém que entende, que tem aqui Reverendo capacidade Alex. de falar, é ele. Então vai lá. Bom, Menos humildade. já que deram crédito. Deixa eu me posicionar aqui, né? Mas porque eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vai falar sobre casamento, pelo menos foi a primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei assim, bom, a gente é cego guiando cego, né? Mas uma coisa interessante que Vida tava falando foi: a gente não precisa necessariamente falar sobre dar dicas de casamento, mas a gente pode falar sobre como nós estamos nos preparando para chegar lá. Exato. E eu acho que isso faz muito sentido. E desculpa, mas só passando por uma coisa que você falou, eu achei interessante quando você falou, né, que quando as pessoas estão recém-casadas, a primeira pessoa que eles buscam são os mais próximos, né? São os pais, e estão precisando de alguém e tudo mais e tal. E é engraçado, trazendo um pouco mais para parte das escrituras, que
Inclusive, uma nas partes que a gente vai estar falando, tem uma coisa que chama muita atenção aqui, o fato de que muitas das vezes que você vê falando sobre Adão, fala sobre de como Eva também participou do processo. Então, eu acho legal que uma das coisas que a gente já pode aprender sobre casamento é de que a gente tem nossos pais para nos aconselharmos, mas nós temos também, teremos, né, nossas esposas, os nossos maridos, para poder termos esse conselho constantemente, né? Acho que esse é um ponto tão importante, um Nossa, relacionamento de homem e mulher quando são casados, porque Deus disse aqui nas Escrituras, deixará o homem pai e mãe e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A prioridade quando você casa não é mais os seus pais, e nem serão seus filhos. A sua prioridade é quem você escolheu para a eternidade. No meu caso, minha futura esposa, no caso da Vida, o futuro marido dela, no caso do Alex também a futura esposa. Então, passa a ser o seu ponto mais importante. Embora você possa pegar conselhos, né? Gostei do que você falou. Porque as pessoas às vezes mudam as prioridades, Sim. né? E se muda a prioridade, você perde o foco das coisas divinas. Só tem 2 mandamentos, que é amar de todo o coração. Sim. Amar Deus de todo o coração e amar sua esposa de todo o coração. Sim. Eu acho que... Principalmente você, filho único, né, também. Vou colocar isso aí. Acho que Sim. filho único, às vezes, fica sentindo aquela pressão de sempre estar voltado às mães, né, aos pais. Pois é, e eu fui muito abençoado por isso, porque a minha mãe, ela faz totalmente o oposto, ela sempre ensinou de que eu tinha que aprender a pensar por mim mesmo, que tinha que tomar as decisões, e obviamente eu sei que ela tá lá para poder ajudar, né? Sim, isso é muito bom. Você é uma mãe sábia, então. Aqui, Adão e Eva, eles tinham que, como eu falei para vocês, lidar com os desafios da mortalidade. Tinham que aprender o que era bom para comer, tinham que plantar, tinham que caçar e transmitir essas coisas para os filhos deles. E quando nós, solteiros, olhamos esse tipo de relacionamento que você falou, eles estavam juntos um com o outro, em todas as situações, né? Eva comeu do fruto, tem gente que pensa que Adão foi lá e... Mas por que você fez isso? Não, pelo contrário. Adão escolheu comer e acompanhar a esposa dele. Sim. Porque queria estar junto com ela. E Eva, gente, muitas pessoas do mundo culpam Eva. Dizendo, se não fosse Eva, a gente estava lá na Bahia, no paraíso. Não sei se era que nem a Bahia, mas era um paraíso, com certeza. Falam por causa de Eva, mas não é verdade, né? O que aconteceu na verdade? Sim. A gente estava falando sobre isso, né? Pouco antes da gente vir pra cá. Que Eva... ela decidiu fazer parte, né? Não fazer parte, mas ela tomou uma decisão muito, assim, sabe? Difícil, né? Querendo ou não. Porque, imagina, tá certo que ela talvez não sabia o impacto que essa decisão teria, né? Nas futuras gerações e até hoje, né? A gente fala muito sobre a criação em Adão e Eva, mas, querendo ou não, ela fez uma decisão difícil de comer do fruto. E ela sabia que era necessário, né? A gente até fala, nossa, mas... culpa da Eva, como o Lucas estava falando, mas se você for ver, graças a Eva, né? Se a gente for colocar direito, é graças a ela que nós estamos aqui. Exatamente. Então a gente tem que meio que tirar esse paradigma que realmente a culpa foi da Eva. Não, na verdade, graças a ela estamos aqui todos, né, vivos e fazendo... ou melhor, Temos correndo vida. atrás. Temos vida. Temos a vida e temos vida. E estamos agora correndo atrás do nosso próprio progresso ao Senhor. E tudo, né, não teria acontecido do mesmo jeito se... Na verdade, eu acho que nada teria acontecido se ela não tivesse tomado aquela decisão, né? Porque ela escolheu ser mãe, né? E o presidente Nelson, ele disse uma vez, eu escolhi ser médico porque eu nunca poderia ser mãe, né? E o que mais se aproxima é ser médico. Então... mulheres, vocês têm esse privilégio sagrado de se tornar mães. Infelizmente, eu vejo algumas mulheres que escolhem não ser mães. Não é questão de saúde, não é questão financeira, é simplesmente porque elas não querem naquele momento. Talvez elas falam, talvez no futuro, ou talvez nem querem ser mães. E isso, gente, é triste porque no plano divino, a mulher ela tem a responsabilidade atribuída por Deus, de gerar corpos para os filhos espirituais de Deus e trazer ao mundo. Não estou dizendo que você tem que ter filhos sem pensar, eu não tenho que ter um planejamento familiar, isso é uma questão do casal, né? Junto com Deus. Verdade. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa doutrina diz que o mandamento de ter filhos não foi revogado. Então, aqueles que são solteiros como nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, defendemos a família e o casamento, ainda que essas coisas não são realidades para nós.
E se você é casado e não tem a possibilidade de ter filho agora, seja por motivo de saúde ou qualquer outro, ainda assim, como fiel seguidor de Jesus Cristo, você deve defender o casamento e a família. Sim, com certeza. Mas eu acho que é muito importante também a gente tentar se colocar no lugar de uma pessoa que talvez não entenda o quão fundamental. Porque eu lembro quando eu era pequena também, para quem não sabe, eu me batizei quando, um pouco depois, né? E a minha família também não faz parte, assim, desse ambiente tão religioso. Eu Isso é uma consigo ver. conversa. Sim, sim, Legal. eu consigo ver exatamente, porque eu me sentia assim. Na verdade, quando eu era pequena, quem me conhece sabe, quando eu era pequena, tipo assim, eu falava, não quero ter filho, quero correr atrás da minha carreira, quero ser bem-sucedida, Aham. eu quero ser independente. E eu entendo, porque eu tava lá, em um momento da minha vida, eu realmente me sentia assim, entendeu? Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver nosso propósito, nossa divindade, como no primeiro vídeo a gente falou, quem somos nós, né? Que a gente começa a ver, nossa, mas a vida é muito mais do que a carreira, é muito mais do que o dinheiro, do que as pessoas, né, impõem pra gente, que é o sucesso. É muito mais do Uhum. que isso. Quando a gente for ver na vida eterna, o que realmente importa é as nossas conexões, as nossas famílias, as pessoas que nós nos tornamos. E tem outro lado da moeda também, que a gente conversou com os amigos nossos. Como que a gente não se sente pressionado a casar, né? Que E vamos entrar nesse tema esse aí. é outro assunto também que a É. gente tem que colocar em perspectiva, porque pode ser que uma pessoa não entenda muito bem, mas como que você não se sente pressionado e talvez, não sei, você não sabe se você está preparado? Várias Exato. coisas. E eu quero ouvir tua resposta disso aí. Reverendo. Porque Sim. Nossa, eu tô botando peso nos ombros Tô agora. brincando, tô brincando. Mas, só antes de ir pro outro assunto, eu gostaria só de comentar uma coisa que veio na minha mente. Bom, gostaria de compartilhar. É um pouco pessoal, mas eu gostaria de compartilhar de qualquer maneira. Bom, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 2 anos. Nós tivemos um acidente de carro e meu pai, ele faleceu no acidente e ficamos eu e minha mãe, basicamente, né? Nós tivemos que morar com a minha avó, etc e tal. E foi basicamente assim. Uma coisa que me chama a atenção sobre esse processo, de como nós estávamos falando sobre as mulheres, né? Porque se tem uma coisa que eu posso prestar testemunho é sobre o poder das mães, né? E sobre os legados dos pais, porque meu pai não esteve grande parte da minha vida, né? Desde os 2 anos, mas ainda assim eu tenho grande influência por causa do exemplo que ele deu. Mas uma coisa que é muito legal sobre isso é você falando sobre as pessoas que não pode ter dificuldade de ter filhos, pessoas que já têm filhos e têm algumas dificuldades, etc, etc. Existem inúmeros exemplos, mas uma das coisas que eu posso confirmar é o fato de que o Senhor, ele sempre abençoa aqueles que são justos, né? Aqueles que sempre têm os desejos justos, eles fazem aquilo que é certo, o Senhor sempre abençoa. Porque eu não faço ideia o que foi que passou na cabeça da minha mãe quando isso aconteceu e como ela teve que lidar com tudo isso sozinha. Mas existem algumas experiências que ela compartilhou comigo que não vou poder compartilhar agora. são sagradas. São experiências muito especiais, mas que afirmam de que o Senhor esteve todo o processo e que Ele sempre abençoou e sempre ajudou ela em todo sabe, em poder na minha criação e tudo mais, e mesmo sendo um exemplo para minha família, porque em uma época ela era a única que estava indo para a igreja, então teve tudo isso, mas basicamente prestando meu testemunho sobre como isso é Que verdade. lindo. E quando eu vejo exemplos assim como o da sua mãe e de outras famílias da igreja, né, que apesar de grande dificuldade perseveram, aí eu penso, bom, então dá certo, né? A família é algo divino mesmo, porque o evangelho de Jesus Cristo dá essa paz. Imagina essa situação, também não consigo imaginar como é ficar com um bebezinho de 2 anos, perdendo o marido e o provedor da casa, né? E ainda assim continuar no próximo dia e depois desse, por anos, agora você vê aí, ó, o reverendo firme e Deu forte, graças certo. ao trabalho dessa mulher fiel aqui e o pai também do outro lado do véu, com certeza, fazendo a parte dele lá. Então, o evangelho de Jesus Cristo que possibilita isso. O evangelho de Jesus Cristo
abençoa as famílias. Segundo ponto Sim, da com lição certeza. missionária. E ó, eu só queria mandar um beijo pra minha mãe também, tá? Mãe, você é muito guerreira, você sabe disso. A minha mãe, querendo ou não, somos 5 mulheres. Minha mãe Olha. perdeu também, perdeu, né? O meu pai tá lá no outro lado do véu. Quando a gente muito novinha também, eu tinha 4 anos, minha mãe tinha 2, e minhas outras irmãs Nossa. são 2. Então, mãe, você está sendo reconhecida, você tá aqui também no coração. Todas Como é o as nome mães, dela? Juliana. Juliana, Juliana. abraço, Juliana. Manda um abraço Sim. aí, gente, nos comentários pra Juliana. Põe aí o nome Todas dessa as mãe. mães. Luciene. Luciene e Juliana. Manda um abraço pra elas Todas aí. as mães que às vezes, né, tem que passar é uma aprovação e tanto você não Sim. ter contar mais com o marido. Então, todos vocês que Existem passaram por isso. tantas, gente. O filho pode se rebelar, né? Às vezes você cria o filho se rebela. Às vezes ele toma uma opção que você sabe que vai ser mal pra ele, mas ele tem um arbítrio. Tem muitas coisas que os pais passam e que nós solteiros olhamos e falamos: o casamento é assim tão difícil, a vida em família é tão difícil, acho que vou ficar aqui de boa. Mas não, na verdade também vem muitas bênçãos com esses desafios. E eu sou grato pelos meus pais terem escolhido casar, ter filhos e por nós termos uma família eterna nos convênios. Sim. E lindo que vocês falaram. Obrigado por terem compartilhado essas coisas. Para terminar o nosso vídeo, talvez nós pudéssemos falar um outro tópico aqui da lição. Qual vocês gostariam de comentar? Eu acho que eu interrompi uma dessas perguntas. Eu respondi uma e eu... Tava tentando Eu acho escapar que sim. dessa. Foi. Você Eu acho lembrou? que sim. Tá, podemos para terminar então falar como nos preparar para o casamento? Perfeito. Era E sobre não isso. se sentir pressionado. Eu acho que é como importante. não se lidar com a pressão. Porque Exato. nós somos jovens, sabe? Numa igreja que prega da família. Que prega muito. Num lugar Sim. onde tem muitas famílias. E, tipo Aham. assim, Utah, gente. Utah é onde eu acho E que... casam muito cedo, né? Muito cedo, eu acho que é Uhum. importante. Porque, querendo ou não, tipo assim, ninguém aqui tem 18 anos, né, que tá, assim, na frenética. Eu acho que todos nós já passamos por essa parte de se sentir pressionado. Mas eu acho que o Lucas provavelmente tem mais, assim, um testemunho ainda maior do que nós. Mais idade, né? Você quer dizer? Não necessariamente. Mas eu é acho verdade. eu acho que a experiência conta muito. Eu acho que é importante a gente lembrar que cada família tem uma... É diferente, assim, e cada um de nós somos diferentes. Eu acho que isso que eu penso bastante. E isso não é uma tudo coisa, igual. Vira, porque talvez, pessoal, você que tá me ouvindo não vai se casar nessa vida. Por mais que você deseje as experiências de uma família, de ter alguém do seu lado, de ter filhos, talvez não vai acontecer com você. Mas não vai acontecer neste período mortal. E esse período mortal é muito curto para Deus, né? Então nós temos que adquirir a fé de que o plano é para nós e que se um casamento não acontecer agora, ele vai acontecer no futuro segundo a vontade de Deus. O que nós precisamos é ser fiéis e todas as bênçãos nos serão dadas. Nada vai ser negado. Os profetas dizem, Com se certeza. você não tem oportunidade de casar, vai ter. Às vezes é por causa de uma deficiência física, uma deficiência mental, às vezes é por atração por pessoas do mesmo sexo, às vezes é falta de oportunidade, né? Simplesmente não deu, não encaixou ninguém, né? Então... Isso é verdade. Só uma coisa que me chama muita atenção nesse processo é que muitas vezes o que eu vejo acontecer são as pessoas que estão nesse processo de buscar e acabam tendo a frustração de não encontrar alguém e acabam fazendo escolhas que geralmente não são as melhores. E tem uma coisa que eu tenho me apegado bastante, numa frase muito simples, de que Deus não pode mentir. O Elder Bednar, ele fala que muitas vezes é mais fácil a gente confiar nas promessas que são feitas e nas bênçãos que outros recebem do que as promessas que foram feitas para nós mesmos. E a gente acaba não tendo confiança de que aquilo pode acontecer. A gente tem fé de que, né, coisas boas podem acontecer, mas a gente não crê de que as coisas podem acontecer, as coisas boas podem acontecer conosco. Então, por mais que leve um tempo para que você possa conhecer essa pessoa, que leve mais tempo, ou que você ter a fé de que talvez pode não acontecer nessa vida, eu acho que é muito valioso poder saber de que Deus, ele não pode mentir, e que se ele fez promessas para que você possa ter felicidade, promessas que você possa fazer tantas outras coisas, ele vai cumprir com a parte dele. Só que se a gente acaba distraindo, e lembrando um pouco do que a gente falou da semana passada, sobre entender quem nós somos e entender nosso papel, isso faz uma grande diferença. Então, eu acho que é muito importante saber de que as promessas que Deus fez para nós, ele vai cumprir. Eu acho que isso é essencial, Alex. Eu acho que eu vejo minha vida com relação a esse tema como se fosse uma panela de pressão. As pessoas quando falam, Lucas, você não tá casado ainda, não sei o que, você tem que casar logo. Às vezes, isso é um pouco chato
Mas muitas vezes eu entendo que elas estão querendo o meu bem, porque o casamento é bom na vida delas e elas querem que eu seja feliz, né? Então uma das panelas de pressão, da válvula da panela de pressão que deixa isso escapar e eu não explodo, é confiar de que Deus não pode mentir, como o Alex falou, e que Ele vai cumprir as promessas. E uma outra válvula que eu tenho de escape é simplesmente usar o humor. Agradece a pessoa e faz uma piada, né? Ah, sei lá... Eu gosto da vida de solteiro, vou casar com uma princesa nefita, alguma coisa assim. E se eu posso falar uma coisa, se você é o amigo que sempre pergunta, pare. Controle-se, meu amigo, controle-se. Se você já é casado e vive perguntando, controle-se. Algumas pessoas, eu não sei os motivos, é muito fácil. A pessoa voltou da missão e 3 meses depois estava casada e feliz. Outras pessoas, elas casaram rápido, não deu certo, se divorciou e casou de novo muito rápido. E agora tá dando também. super certo. Então, às vezes, cada pessoa é diferente, cada um é uma situação, mas o fato é que cremos no mesmo Deus e Ele tem um plano especial, individual para cada um. E as coisas boas vão acontecer na vida de todos, mas cada um a seu tempo. É a parábola do Salvador, né, dos trabalhadores da vinha. Alguns foram 5 horas da manhã, outros foram 10 horas da manhã trabalhar, outros mais tarde foram 5 horas da tarde, 1 hora apenas de trabalho. Mas no final ele recompensou cada trabalhador com o mesmo. Assim todos terão a vida eterna. Não importa se você casa bem cedo, o que é melhor se funcionou para você, ou casa mais tarde. O importante é que vamos ter as bênçãos da salvação. Muito bom, muito bom. Perfeito. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Deixa aí nos comentários. O que mais que eles precisam fazer? Perguntas, sugestões. Podem me seguir também nas redes sociais do Alex. A gente vai deixar os links aí. Canal Vida Melhor também. Estamos lá. Uma coisa também é... Se teve alguma coisa que foi de valor que a gente conversou, tipo... Comenta também qual foi a sua experiência. Precisa saber, né? Vocês estão gostando. Sim, uma sugestão é essencial. Obrigado por terem assistido. Tchau, tchau. Beijo, galera.